Olá, tudo bem? É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com você para juntos nós estarmos meditando e refletindo na palavra do nosso Deus. Então, para esse momento tão especial, vamos estar lendo o texto que está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Então, vamos a esse texto que diz da seguinte maneira: Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Vamos orar sobre esse texto tão maravilhoso? Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, queremos pedir a tua graça para esse momento. Senhor, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser ensinados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Por isso, Pai, eu me coloco à tua disposição. Eu me coloco inteiramente, Senhor, debaixo da tua direção para que o Senhor use a minha vida, para que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, Senhor, para que cada um de nós, ao ouvir o teu ensinamento, ao ouvir a tua palavra, possamos compreender, possamos entender, Senhor. E eu ainda, Senhor, quero pedir mais. Eu quero pedir, Pai, que nada venha atrapalhar esse momento precioso, que nada venha tirar a nossa atenção, que nada venha tirar o nosso foco de entender sobre a tua palavra e tua vontade para as nossas vidas. Amém. Amém. Esse é um texto realmente muito lindo e muito pertinente para esse momento em que nós estamos vivendo. Você vai entender por que ao longo da explanação, ao longo do nosso estudo desse texto. Nós encontramos aqui nesse texto um homem chamado Bartimeu. Um homem chamado Bartimeu que, segundo o texto, diz que ele era cego. O texto também diz que Jesus e os seus discípulos, eles estavam passando por aquela cidade. E quando eles estavam passando por aquela cidade, esse homem, Bartimeu, que estava ali sentado à beira do caminho, quando ele ouviu Jesus passando, diz que ele se colocou de pé, não, primeiramente ele chamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o pessoal então falando para ele: não incomode o mestre, não incomode Jesus, deixa ele passar, né? Ele tem mais do que fazer. E ele não se aquietou, ele continuou clamando, ele continuou pedindo, ele continuou gritando e pedindo que Jesus o ajudasse, que Jesus tivesse misericórdia dele, até que Jesus então para, escuta e pede que o chamem. Então algum dos seus discípulos foi até ele, o chamou, disse para ele que Jesus ia atendê-lo, e ele então prontamente se colocou em pé e foi na direção de Jesus, e ali, em uma conversa com Jesus, ele foi curado. A sua vida mudou completamente. E é porque a sua vida mudou completamente, porque o seu pedido foi atendido, é que nós queremos olhar para esse texto com
tanto carinho nessa noite. Olhar para esse texto e tirar dele um ensinamento para as nossas vidas. Então, olhando para esse texto, nós vamos fazer alguns recortes dele e vamos perceber que ele tem algumas coisas realmente muito, muito importantes que talvez nós pudéssemos seguir o exemplo daquele homem e a nossa vida, ao seguir o exemplo daquele homem, a nossa vida ela pode ser diferente. As nossas circunstâncias, elas podem mudar se nós realmente seguirmos o exemplo daquele homem chamado Bartimeu. Então vamos a alguns desses recortes. Vejam que uma das primeiras coisas que nós vamos encontrar aqui é no versículo 47. No versículo 47 nós vamos perceber que diz que assim que ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar a Jesus, ele começou a chamar a Jesus por misericórdia. Então, uma das coisas que nós já encontramos nesse texto, logo no versículo 47, nós vamos nos deparar com aquele homem percebendo, ou seja, nós podemos perceber que aquele homem, ele sabia a quem pedir ajuda. Ele sabia a quem ele devia clamar. Ele, no momento em que ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar a Jesus. Ou seja, uma das coisas que nós precisamos olhar para esse texto e entender e aprender com Bartimeu é que ele sabia aonde buscar ajuda. Ele sabia de quem ele poderia conseguir ajuda, quem poderia mudar completamente a sua vida. Mas uma coisa muito interessante que nós encontramos aqui também, já no versículo 47, é que quando ele teve a possibilidade de pedir ajuda, ele pediu. Esse é outro exemplo, esse é outro aprendizado que nós podemos ter a partir desse texto, que Bartimeu, além de saber de quem ele poderia conseguir ajuda, além de saber quem poderia mudar completamente a sua situação, ele também não pestanejou no momento em que ele se deparou com Jesus, no momento em que ele percebeu que Jesus estava passando por ali, ele aproveitou aquela possibilidade de imediato e ele começou a clamar, ele começou a pedir a ajuda de Jesus. Então, não basta apenas saber de quem nós podemos conseguir ajuda, é necessário que a gente aproveite a oportunidade e peça essa ajuda, assim como Bartimeu fez. Ele sabia de quem pedir ajuda e ele pediu ajuda de Jesus. Seguindo no texto, nós também vamos encontrar já no versículo 48 que algumas pessoas começaram a advertir ele dizendo: pare de incomodar o mestre, pare de gritar. Diz que chegaram a advertir ele severamente, dizendo: pare, não incomode, deixe disso, não faça mais isso, fique quieto, não chame pelo mestre, né? Você ou está importunando, você está incomodando. Mas vejam que Bartimeu, ele não permitiu que aquelas pessoas tirassem o seu foco. Ele continuou clamando, ele continuou gritando, ele continuou pedindo, mesmo diante daquelas pessoas querendo o interromper, querendo tirar a sua atenção, querendo dizer a ele que não deveria continuar clamando, não deveria continuar pedindo. Então vejam que em 2 versículos nós encontramos 3 ensinamentos. Primeiro, que Bartimeu sabia de quem pedir ajuda. 2, que ele aproveitou a oportunidade e diante do impedimento das outras pessoas, ele não perdeu o foco, ele continuou clamando, ele continuou pedindo a Jesus por aquilo que ele precisava, ele continuou clamando para que a sua situação pudesse ser resolvida. Que coisa linda, que ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. No versículo 50 nós vamos encontrar mais um ensinamento, e até mais de um ensinamento, é que no versículo 49 diz que Jesus, ele parou de tanto Bartimeu clamar, de tanto Bartimeu pedir por ajuda, diz que Jesus ele parou para ouvir.
Jesus ele parou e não apenas parou para ouvir, mas ele disse para um de seus discípulos: vá lá e chame ele, vá lá e diga a ele que eu vou atender, que eu vou ouvir o seu pedido. Chame ele para que ele venha até mim, que ele se aproxime de mim, para que eu possa conversar pessoalmente com ele. E quando então alguém, um dos seus discípulos, vai até ele e fala para ele que Jesus estava o chamando, vejam que ele joga a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Aqui nós temos mais um ensinamento precioso. Vejam que ele joga a sua capa para o lado. Talvez num primeiro momento, ao lermos esse texto, nós pensamos, sim, ele simplesmente largou a capa dele ali, porque talvez a sua capa era pesada, ou talvez a sua capa poderia atrapalhar na sua movimentação para ir até Jesus. Então, ele pega e ele tira a sua capa para ir até Jesus, mas não, diz que ele joga a sua capa para o lado. E vejam que a capa, naquele momento histórico, naquele momento em que Jesus estava vivendo, e Bartimeu também estava vivendo, naquela ocasião, naquele momento histórico, aquela capa que Bartimeu estava usando, ela tinha um simbolismo, ela tinha um significado. Ela representava a condição em que Bartimeu vivia. Todas as pessoas que eram cegas, elas usavam essa capa. Elas tinham uma capa para identificá-las. Por quê? Porque eles tinham dificuldades de locomoção, eles tinham dificuldades financeiras, então aquela capa ajudava a identificá-los. Então, de repente, quando eles estavam se deslocando ou caminhando e de repente esbarrassem em alguém, a pessoa não ficaria chateada ou magoada, com raiva deles, porque ao ver que ele estava com aquela capa, identificaria que ele era cego e entenderia que de repente esse esbarrão, essa batida com uma outra pessoa no caminhar não era proposital, mas sim pela sua dificuldade de visão. Então, eles entendiam, né? Essa capa demonstrava, né, a condição daquela pessoa. Também quando eles ficavam sentados à beira do caminho e pedindo ajuda financeira, diz que, no versículo 46, diz que ele estava ali pedindo esmolas. Ele estava pedindo ajuda financeira porque ele não tinha as condições de trabalhar. Então a capa também representava que ele era um cego, que ele era uma pessoa com dificuldade visual e as pessoas o ajudavam, identificavam nele. Quando viam de longe já ele sentado à beira do caminho, ou todo e qualquer pessoa que tivesse aquela capa sentada à beira do caminho, eles já sabiam que aquela pessoa estava ali com um propósito de pedir ajuda. E então aquela capa, ela tinha esse simbolismo de identificar aquela pessoa. E no momento em que ele pega essa capa e ele joga ela fora, ele lança aquela capa fora, de certa forma, ele está demonstrando uma convicção de fé. Ele está demonstrando uma convicção de que ele encontraria em Jesus a resposta ao seu pedido. Ele entende que ele não vai mais precisar usar aquela capa, por isso ele joga aquela capa fora, dizendo com aquela atitude: chegou o dia em que eu vou ser curado. Chegou o momento em que a minha vida vai mudar e eu não precisarei mais usar essa capa. Eu não precisarei mais ser identificado como alguém que tem necessidade visual, alguém que não tem a capacidade de enxergar. E diz que além de jogar essa capa, ele diz que de um só salto ele se colocou em pé e ele foi ao encontro de Jesus. Aqui nós encontramos mais um ensinamento, é que ele prontamente, com muita rapidez, com muita convicção, né, ele foi até Jesus, ele não perdeu tempo.
Às vezes nós ficamos perdendo tempo em pedir ajuda para Jesus, nós temos uma dificuldade, nós estamos enfrentando uma situação complicada e nós ficamos protelando, nós tentamos consertar, tentamos ajeitar, tentamos resolver da nossa própria maneira e só depois de muito tentar é que nós então vamos até Jesus e nós clamamos a Jesus para que Ele nos ajude. Mas aquele homem, vejam, o que nós aprendemos até aqui é que ele sabia quem poderia ajudar. Ele clamou, ele não perdeu tempo, ele ao ver a possibilidade de pedir ajuda a Jesus, ele pediu essa ajuda a Jesus e ele também demonstrou que nada tiraria esse desejo dele de ser auxiliado, de ser ajudado, de ter a sua resposta, que mesmo as pessoas tentando impedir, ele continuou pedindo, e no momento em que ele percebe que ele vai realmente ser ouvido, que ele vai ser ajudado, que ele vai ser atendido por Jesus, ele não fica enrolando, ele não fica ali sentado, pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Ele simplesmente ele joga a sua capa fora, ele dá um salto, se coloca em pé e ele vai no mesmo instante correndo na direção de Jesus para conversar com Jesus. E vai até Jesus para receber a sua resposta, para receber a transformação da sua vida. Percebemos que ele tinha realmente um objetivo em mente, e aquele objetivo foi realmente, estava encravado, qual a palavra que nós poderíamos usar aqui? Vamos dizer que realmente ele tinha um objetivo bem definido e esse objetivo estava encravado em seu coração, que ele não desistiu de maneira nenhuma. Nós percebemos que quando Jesus pede para ele, né, o que você quer que eu te faça, ele diz no mesmo instante, eu quero voltar a ver. Quando ele está diante do mestre, ele está diante daquele que poderia fazer qualquer coisa por ele. Vejam que aquele homem, ele realmente tinha o objetivo definido de querer voltar a ver, que ele não pestanejou, ele não ficou pensando o que eu vou pedir, ele prontamente disse, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Ele poderia pedir qualquer outra coisa. Ele estava ali à beira do caminho pedindo dinheiro. Ele poderia chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu estou passando por dificuldade financeira, me ajude. Mas não, o que ele fez? Ele disse, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Esse é o meu objetivo, esse é o propósito de eu tanto clamar, de eu tanto pedir, de eu tanto gritar, de não tirarem o meu foco. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Eu quero voltar a ver. E essa convicção de fé, esse objetivo tão forte, tão definido, fez com que Jesus olhasse para ele e falasse para ele, a tua fé te salvou, vai em frente, pode continuar a tua caminhada, o teu sonho está realizado, o teu objetivo vai ser atendido, a tua fé, a tua convicção, esse teu empenho, esse teu foco em vir em minha direção e pedir a ajuda necessária, realmente mudou a tua vida, homem. Bartimeu, a tua fé te salvou. Você está curado. E diz que naquele mesmo instante, Bartimeu, ele voltou a ver. Vejam que texto lindo, que exemplo maravilhoso que nós podemos encontrar nesse homem. Um homem que sabia exatamente em quem ele encontraria a solução dos seus problemas. No momento em que ele se deparou com Jesus, ele clamou e não permitiu que nada tirasse o seu foco. Por quê? Porque ele tinha um objetivo bem definido, ele sabia exatamente o que ele queria. E essa fé, essa convicção de fazer com que, quando ele teve a oportunidade de ir até a presença de Jesus, ele lança fora aquilo que o está identificando como cego, porque ele sabia que ele seria curado. Ele tinha convicção mesmo antes de voltar a ver, ele já sabia que ele seria respondido, que ele voltaria a ver, por isso ele joga aquela capa fora, ele pula correndo,
ele se coloca em pé e vai naquele mesmo instante na direção de Jesus e ali ele é curado. Vejam que exemplo lindo. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para esse exemplo, nós precisamos tirar esses ensinamentos para a nossa vida e agir assim como esse homem. Lembrar sempre que é em Jesus Cristo que nós encontramos a solução para os nossos problemas. Não perder tempo em pedir para Ele para resolver os nossos problemas. Não ficar se debatendo em tentar resolver aquelas coisas que nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Ficamos só perdendo tempo, ficamos só nos deparando com frustrações e mais frustrações, tentando resolver aquilo que nós não temos a capacidade de resolver. Façamos como Ele. Vamos correr à presença de Jesus com fé, com convicção, com um objetivo definido, na certeza de que Jesus, Ele vai atender ao nosso pedido. Amém? Vamos tomar esse texto como exemplo, vamos seguir o exemplo de Bartimeu e correr na direção de Jesus, pedindo para que Ele nos ajude em toda e qualquer situação. No caso de Bartimeu, ele queria voltar a ver. No nosso caso, qual é a nossa necessidade? Qual é a nossa dificuldade? O que está nos amedrontando? O que está nos incomodando? O que está tirando a nossa paz? O que tem tirado o nosso sono? Vamos correr na direção de Jesus. Vamos lançar a nossa necessidade aos pés da cruz. Vamos pedir para que Jesus nos ajude. E Ele, com certeza, Ele vai nos ajudar. Eu quero ainda orar pelas nossas vidas, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa transformar toda e qualquer necessidade que a gente venha a ter, toda e qualquer dificuldade que a gente esteja enfrentando. Então vamos orar. Senhor, eu quero pedir, vem, Senhor. Vem, Senhor, na nossa direção, vem, Senhor, com o Teu poder, vem, Senhor, manifestar o Teu amor e a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nesse momento que nós estamos enfrentando essa pandemia, Senhor, que às vezes nós paramos e não sabemos o que fazer, nós nos deparamos com uma situação tão complexa que ela pode estar trazendo para nós problemas financeiros, de saúde, problemas emocionais, Senhor. Mas sabemos que todos esses problemas, eles podem ser resolvidos pelo Senhor. Porque o Senhor pode colocar em nossos corações uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. Sim, Pai, coloca a Tua paz em nossos corações. Coloca, Senhor, a fé necessária para que nós venhamos a entender que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação, mesmo quando nós não entendemos o porquê que as coisas estão acontecendo. Nos ajude, Senhor, a confiar assim como Bartimeu, que quando se deparou com o Senhor, quando percebeu que o Senhor estava passando por ali, ele começou a clamar e não apenas clamou, mas ele lançou a sua capa fora, pulou de pé e correu na tua direção, pedindo, Senhor, me ajude. E assim nessa noite nós queremos fazer também, Senhor, pedir, Senhor, nos ajude, Senhor. Não permita, Senhor, não permita que nada venha, Senhor, nos amedrontar, nos trazer insegurança, venha tirar o nosso sono, não, Senhor. Faça-nos entender que o Senhor, em Teu imenso amor, está no controle de toda a situação, o Senhor está olhando para nós e o Senhor está pronto para nos abençoar, para nos ajudar, para nos dar a força necessária para enfrentarmos essa pandemia. E para sairmos dela ainda mais fortes do que nós entramos. Sim, Senhor, mais fortes, porque nós vamos sair ainda mais próximos e mais íntimos do Senhor. Sim, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento e muito obrigado por ouvir as nossas orações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas vidas.